Chegou o grande dia. O grande dia de contar o meu testemunho. Esse testemunho é do meu quarto deserto. 4 desertos. E eu digo a vocês, cada deserto é um pior do que o outro. Um é mais difícil do que o outro. E esse quarto deserto, eu entrei por falta de sabedoria. Eu cometi o mesmo erro que eu cometi quando eu entrei no meu segundo deserto. Deixei a ira e os ciúmes abalarem minha autoconfiança e acabei me descontrolando. Mas vamos lá. Eu vim contar o meu testemunho. Ou melhor, testemunhar o que Deus pode fazer em nossas vidas. O quanto somos falhas e egoístas. Bem, como eu já disse, passei por 3 desertos. E imaginei que nunca enfrentaria o 4º. Eu falei a Deus. Se separasse de novo, seria o fim. Que eu não queria ficar nessa vida. Então, depois do 3º deserto, que foi de 1 ano, meu marido voltou para casa. Voltou do jeito que quase pedi a Deus. Atencioso, amoroso, cuidadoso. Mas como eu costumo sempre brincar e falar que meu marido veio com defeito de fábrica. Ele veio com um vício de bebidas. Mas, depois desses desertos, me tornei uma mulher sábia. Soube lidar com muitas situações. Mas o que eu não esperava do meu marido aconteceu. Ele se interessar por outra. Apesar que não tiveram nada, somente flashes, troca de olhares e uma festa na casa da minha sogra. Festa que eu não estava, pois não converso com a família do meu marido. Minha cunhada me contou tudo no outro dia. Não me contou porque era minha amiga. Me contou para me machucar. Isso foi numa segunda. Então, desde esse dia, não dirigi a palavra ao meu marido. Eu estava tentando ingerir toda essa história. Aí foi meu erro. Eu deveria ter conversado, mas conversado com calma. Eu deveria ter pedido orientação a Deus e não fiz. Segurei isso tudo dentro de mim. 1 semana que meu marido tinha flertado com uma menininha novinha na festa da minha sogra e todos lá queriam que ele ficasse com ela. Todo mundo estava colocando aquele apoio. Fica, ela é novinha, bonitinha, só tem 17 anos. Deixou de ser homem. Porque vai pegar a novinha. Tudo isso minha cunhada me contou no outro dia. E é toda essa história. Ela me falou que meu marido falou que queria beijá-la. E a menina só não beijou ele porque ele é meio bruto para falar. E tudo isso ficou remoendo dentro de mim. Minha cunhada também me falou que na hora H deles ficarem, meu marido falou: eu não vou ficar porque respeito-me. Sou casada e respeito a minha esposa. E minha cunhada ainda disse que não sabe se ele realmente lembrou disso e o remorso bateu, ou se ele só estava brincando com a menina. Mas tudo isso me agiu, me manipulou muito. E segurei tudo isso durante 1 semana, até que eu explodi. Explodi de uma forma que nunca tinha acontecido. Eu gritava e gritava com ele. Sobrou até pro meu filho, coitadinho. Meu marido, que sempre foi o nervoso da história, só ficava me olhando e eu cada vez mais gritava com ele. E ele só falava:
A minha família está fazendo de tudo para a gente se separar. Olha o que você está fazendo. Elas queriam mesmo que eu ficasse com a menina, porque é novinha, bonitinha. Mas a parte principal, a minha família não te contou. Que eu falei que eu não ia ficar porque eu era casada e tinha que te respeitar. Mas, irmãos, meu ódio ali era tão grande. Eu estava tão cega, tão decepcionada. A decepção ali era tão grande. E eu gritava cada vez mais e mais. Então, depois de horas de briga, meu marido se levantou do sofá, arrumou as coisas e foi embora. Dessa vez ele levou tudo, ao contrário dos outros 3 desertos. No outro dia, eu fui ver o que eu tinha feito. Minha casa uma bagunça, meu filho magoado comigo e o meu marido tinha ido embora. Então, percebi que a ficha caiu. Passou 3 dias, eu trancada no quarto, no escuro, só chorando. Não comia, não bebia, nem banho eu tomei. No 4º dia, decidi abandonar tudo. Grupo, canal, vida. Parei com tudo. Então chegou o primeiro final de semana. Me arrumei, fui para um barzinho, revi amigos que há anos não via. Estava decidida a seguir minha vida de uma forma diferente. Já tinha 10 dias que não via meu marido. A família estava comemorando, a família dele estava comemorando a nossa separação. Afinal, era o que elas queriam, né? Mas, voltando ao final de semana, do barzinho, lá estava eu, rodeada de gente, cerveja, música, risos, flashes. Mas chegou uma hora ali, que eu olhei para um lado, olhei para o outro e me perguntei, o que eu estava fazendo ali? Eu era uma filha de Deus, o que eu estava fazendo ali? E na mesma hora eu quis vir embora, de qualquer jeito, daquele lugar. Eu olhei para aquele lugar, naquele barzinho ali, eu vi Sodoma e Gomorra. Pedi um amigo que estava de carro para me trazer. E ela estava ali comemorando e falou que não ia me trazer. Então eu pensei, vou-me embora, nem que seja andando. E olha que é longe. E saí daquele lugar. E por sorte, chegando no final da rua, encontrei um mototáxi. Subi na moto e pedi para o taxista me tirar daqui. O taxista olhou para mim e falou, senhora, este lugar não te pertence. Eu olhei para trás, já sentada na moto, seguindo viagem, olhei e vi ali, naquele bar, me senti no meio da cidade, como eu falei, de Sodoma e Gomorra. Como eu me arrependo de ter ido. No outro dia, domingo, fiquei em casa. Pedi perdão a Deus. Eu falei, não. Eu falei, Senhor, eu não sou digna mais de lutar. Novamente pelo meu casamento. Eu não tenho mais forças. E fui dormir. Mas na segunda, no outro dia, decidi lutar. Então ali me deparei com aquela vontade imensa de lutar pelo meu casamento. Então percebi. Entrei no meu 4º deserto. Mas nos meus olhos já era tarde. Na terça de manhã, às 5 da manhã, exatamente, meu marido estava indo embora para São Paulo.
sem ao menos falar adeus. Nessa terça acordei cedo, peguei minha moto, fui até onde ele estava. Fui vê-lo a última vez. Fui falar tchau. Chegando lá, eu falei para ele que eu iria esperá-lo. Ele falou que não. Fiquei ali esperando ele partir. E na hora que ele partiu, me disse tchau e me deu um beijo e se foi. Hoje eu estou escrevendo esse testemunho. Hoje tem 7 dias que ele se foi. Não me ligou, só sei rumores que ele ligou para as irmãs e para a mãe. À noite eu fiquei sabendo que ele estava bem. E nessa mesma noite que eu fiquei sabendo que ele estava bem, eu também fiquei sabendo que ele ligou para a família dele e riu muito de mim, porque eu fui me despedir e que ele não queria saber mais de mim, que achou foi bom ter ido embora para tão longe, para dar um ponto final nessa história. Como falha, claro que essa história me abalou, mas estou aqui firme, orando, jejuando, clamando ao Senhor pela minha família. Fiz um voto com Deus. Dói muito. Sofro, choro e às vezes me desespero. Às vezes não tenho paz. Mas às vezes Deus me traz o refrigério. E sempre colocando Deus em primeiro lugar. Foi uma coisa que eu aprendi nos meus outros 3 desertos. A gente tem que se renegar a si mesmo para ser digno das bênçãos de Deus. Eu espero que no final desse testemunho tenha um final feliz, porque depositei todas as minhas fichas em Deus. Deus está em silêncio, não vejo nada, nem um sinalzinho, nem de Deus e nem do meu marido. Mas para recebermos a bênção de Deus, não precisamos de ter sinais. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas creio que Deus está trabalhando. Creio que o meu casamento será restaurado, porque foi Deus que me prometeu. E a fé, e quando falamos que temos que acreditar, nós temos que acreditar. A nossa fé tem que ser inabalável. Inabalável. Creio que o meu casamento será restaurado. Hoje, eu estou escrevendo esse testemunho devagar. Então vou dar uma parada de escrever, mas volto a contar o final desse testemunho. Como meu marido voltou e como a restituição do meu casamento. Antes que eu esqueça, a chave da vitória é obediência, fé, oração e Deus. Eu sei que tem dias que são difíceis. Até então ele não me ligou e não tenho notícias. Já vai para quase um mês. O silêncio é assustador. O silêncio abala a fé. Os dias estão passando e eu aqui escrevendo meu testemunho, profetizando e acreditando. Mesmo eu tendo um canal de restituição de casamento, mas como humana, saí olhando alguns canais também. E hoje exatamente estou fazendo a campanha de um canal, profetizando sobre o Vale dos Ossos Secos. Mas lembrei que no meu primeiro deserto, eu também via outros canais. E pensei, vou lá dar uma olhadinha nos outros canais, para ver se tinha alguma campanha. Mas deparei com um vídeo de 3 anos atrás. Um vídeo que o dono desse canal, ele filmou só o rosto dele, firme, direto para a câmera, olhar fixo. Parecia que ele estava olhando dentro do meu olho, dizendo para mim. Ele falou assim:
esse dono desse canal. Presta atenção no que vou te falar. Entre todas as palavras, ele disse, essa frase me chamou a atenção. Seu marido vai te ligar segunda-feira. Hoje já é quarta. Daqui a 5 dias ainda, mas sentiu que era de Deus. Como estou escrevendo o meu testemunho, profetizando. Não posso contar ainda se ele ligou ou não, mas posso te falar do sonho que eu tive. Sonhei que ele tinha voltado para casa opresso, mas tinha voltado, e que eu falava no meu sonho que eu teria que ter paciência, que eu também estava numa igreja e que eu pastoreava essa igreja, e lá no último banco quem estava? Meu marido. Amanheci cheio de esperança e muito angustiante. Vi o tempo passando e não vi nada. Vi o mundo girando. Saber notícia dele através de pessoas. Saber que ele liga para todos menos para mim. Hoje eu digo, eu vivo pela fé. No dia que pensei que ele iria ligar, não ligou. Mas Deus me presentou com outro milagre. Realmente Deus trabalha com todos. Quando estamos no deserto, Deus e você realmente busca verdadeiramente a Deus, tudo em sua volta começa a mudar. E meu filho virou para mim e falou: mãe, quero ser diferente. Quero participar dos encontros da igreja. Quero fazer parte da célula. Mãe, quero fazer parte da igreja. E um dia, mãe, a senhora terá muito orgulho de mim. Serei uma nova pessoa. Eu só respondi: meu filho, mamãe já tem muito orgulho de você. Realmente meu filho é um amor de pessoa. Sempre foi meu orgulho. Mas a luta continua pela restituição da minha família. Orações, jejum, campanhas, subidas no montes. Cada dia aprendo mais com Deus. Tem dia que vem tristeza mesmo. Acho que faz parte de sermos seres humanos. Mas nossa fé tem que ser maior que tudo. Entre as campanhas, eu fiz o jejum de Esther. 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber. E no monte, 3 dias. Orei não somente para mim, orei por todos os casamentos. E no segundo dia, a tristeza me abateu. Mas fiquei firme. E à noite, no estalar dos dedos, o meu marido me ligou. Estava a voz calma e feliz. Não falamos da gente, falamos do frio, dos cavalos que ele tem, mas estou tão feliz, agradeci tanto a Deus. Eu creio que meu casamento já está restituído, como um vinho, como escrever no meu testamento, no decorrer da batalha, espero que tenha um final feliz. Antes que eu esqueça também, as coisas de Deus não é bagunçada. Eu fiz também horário para tudo. Orações específicas a cada horário. À noite de um dia depois, a saudade bateu. Fiz uma besteira enorme. Coloquei a mão onde era o agir de Deus. Mandei mensagem para meu marido de novo. Ele ligou agressivo, xingando. Mas xingando de tudo quanto era nome mesmo. Mandou eu sumir da vida dele. 3 dias depois eu fiquei sabendo que ele tinha falado que iria voltar para casa. Mas como eu estava ligando para ele, que era melhor deixar tudo isso quieto. Por que eu coloquei a minha mão no agir de Deus? Ele já tinha decidido voltar para casa, mas eu fui lá e liguei. E novamente voltei a estaca zero. Passou 15 dias sem nenhuma notícia e ele chegou de viagem. Foi direto para a mãe dele. Fui falar com ele e ele não me deu atenção. Passou o fim de semana com os amigos, bebendo, drogas e farras. E eu continuei em oração, campanhas, jejum, indo ao monte, fortalecendo a minha fé, colocando Deus em primeiro lugar, porque era Deus que tinha me prometido. E não me interessava o que ele estava fazendo lá fora. Não falava mais nada com ele. O desprezo, o repúdio, dói tanto.
A família dele também estava fazendo de tudo para a gente não voltar. Passou uma semana, ele começou a aceitar falar comigo. Começou a vir aqui. Chegou a dormir em casa 3 vezes. Mas ainda com vergonha das pessoas verem que a gente estava se aproximando. Escondendo dos familiares. Eu e ele moramos na mesma rua. Teve uma festa lá. E eu vi ele feliz com a família. Fiquei observando a cena. E de repente, senti que não me cabia na vida dele mais. Pensei mesmo em desistir de vez mesmo. Mas eu lembrei que Deus sempre falava comigo. Fui eu que te prometi. Então eu comecei a orar. Em vez de brigar, ficar com raiva igual a última vez, eu comecei a orar. E ali ele sempre deixou bem claro. Meu marido sempre falou, entre a família dele e eu, ele ficaria com a família. E a família dele manipula ele em tudo. E eu comecei a pensar, como eu venceria 6 pessoas? Se ele está lá e eu aqui sozinha. Me senti tão sozinha, humilhada, vendo o inimigo vencer assim. Aí eu perguntei a Deus, igual Davi fez, até quando, Senhor? Até quando meus inimigos vão zombar de mim? Até quando meus inimigos vão achar que venceu essa guerra? Mas ali eu continuei orando. E passei olhando aquela festa, fiquei olhando, orando. E meu marido veio falar comigo. Tom manso, falando que não sabia o que fazer. E foi embora. Ali eu senti o agir de Deus. Que ele tinha que escolher entre eu ou a família. Mas a luta continua. Orando e sempre acreditando nas promessas do Senhor. Orando 3 vezes ao dia. Orações específicas. Quebrando muralhas, cerca de espinhos, aquebrantamento do coração. E orando muito para Deus e agradecendo a Deus. Cuidando das outras vidas, de outras famílias, de outros casais. Eu continuei ali na minha obra. Como os cônjuges estão, quando eles estão se aproximando, eles voltam oscilando muito. Um dia trata bem, outro dia você é o próprio inimigo. Ele na frente das pessoas, eu era uma estranha para o meu marido. Mal falava um oi. Juntos, eu era o bem dele. Teve um dia que eu fui falar com ele, ele me tratou igual um bicho. Desse dia, cheguei em casa, chorei igual uma criança. Cheguei a falar para 2 amigos. Eu desisto. Eu desisto. A partir de hoje, não oro mais por ele. Não jejuo mais por ele. Como humano. Da forma que ele me tratou hoje, como humana, foi a gota d'água. Deus sempre falou para mim que prometeu. Eu confio. Agora é só com Deus e Ele. Eu lavo minhas mãos. E assim eu fiz. E por incrível que pareça, meus irmãos, foi aí que o meu milagre aconteceu. Foi aí que no estalar dos dedos o meu milagre aconteceu. Meu marido começou a se reaproximar mais e mais. Passou o final de semana em casa. No meio da semana ele chegava do trabalho, vinha jantar e ia para casa da mãe. E eu, sem orar, sem pedir, sem clamar, não fazendo nada, só tratava bem. Foi quando uma noite, antes de dormir, escutei a voz de Deus, claramente no meu pezinho de ouvido, falando assim: filha, eu te prometi e vou fazer. Apenas me ame. Essa batalha já está ganha. Eu ouvi claramente uma voz. Claramente. Então passou 2 dias, exatamente numa sexta. Meu marido veio para casa e não falou mais em ir para a casa da mãe. Mas não senti que era hora ainda. Então, no domingo,
Deus me entregou a bandeira da derrota do inimigo. Ele tinha ido para casa do avô dele para fazer um almoço comemorativo do Dia dos Pais e não me convidou. Fiquei aqui, triste, mas fiquei calada. Não reclamei, não murmurei, não falei nada com meu marido. Só falei com Deus. Poxa, Deus, ele nem me chamou. Eu deixei pra lá, sendo uma mulher sábia. Não falei nada com meu marido. Talvez, pensei, né? Talvez não é a hora ainda de comemorar a restauração do meu casamento. Talvez Deus me deu, mas ainda não restaurou. E como Deus é perfeito, meus irmãos, Ele me mostrou que eu estava errada. Ele me mostrou que realmente era a hora. De repente, meu marido chegou em casa e falou: bora, meu bem, descer para a chácara, almoçar lá com o avô? E eu levei um choque na hora, porque meu marido não era assim. Ele se arruma: você vamos agora de carro? Aí ele falou: eu vou cozinhar. Tem até a receita do galopé que ele fez lá no meu outro canal de receita. Eu só respondi: depois eu vou tomar um banho, depois eu desço. Este é um segredo, gente. Não ter ansiedade. E nem mostrar ao cônjuge que era aquilo que vocês queriam. Mas eu comemorei dentro de mim a atitude do meu marido. Ele não me deixou passar sozinha o Dia dos Pais. E ele numa festa na chácara com a família. Então ele desceu e eu ainda fui banhar, me arrumar. Cheguei lá 1 hora depois. Lá só tinha a família da parte do pai, porque a família da parte da mãe não me aceita. Por eu ser mais velha, não poder dar filhos a ele e outras coisitas a mais. Mas não me importo. Quem tem que me aceitar é Deus, meu filho e meu marido. A palavra do Senhor fala que quando casamos, temos que deixar pai e mãe. Olha, meus irmãos, olha que pai e mãe são pessoas que te criou e cuidou da gente. Então, sogra e cunhada, um beijinho no ombro para eles. Lá tinha uma mulher que tem 5 filhos, que há muito tempo já tinha ficado com meu marido há uns 18 anos atrás. Hoje, ela é casada com um dos tios dele. E também tem filhos do outro tio dele. É uma bagunça, né? Ela é louca. Ela não gostou muito que eu estava lá. Talvez pensou que ia tirar a casquinha do meu marido, não sei. E no meio de uma pequena confusão lá dela com meu marido falou assim: você está assim, querendo brigar porque a Johanna está aqui. Ela é minha mulher. Ela é minha mulher. Querendo você ou não. Ele me chama de galega. Então ele falou assim: a galega vai ficar aqui. Ela é minha mulher e todos terão que aceitar. Irmãos, eu estava lá no quintal, no meio da chácara. Escutei ele falando isso dentro da cozinha. Neste momento, eu senti a presença de Deus. E Deus, naquele momento, selou o meu casamento. E falou comigo: minha filha, chegou a hora de dar o seu testemunho. Eu entreguei o teu milagre. O meu casamento foi restaurado. Mas, irmãos, a luta continua. Meu marido, como eu sempre brinco, veio com defeito de fábrica. Meu marido bebe muito. Ainda tem muitas amizades falsas. Ainda tem as drogas, que quando a gente se separou, ele se envolveu. Mas foi Deus que me prometeu. E Ele não faz a obra pela metade.
Irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu segui o caminho certo. Reneguei a mim mesmo, as minhas vontades. Coloquei Deus na frente de tudo. Fui sábia. Fiquei calada quando tinha que ficar calada. Aguentei humilhações. E minha única batalha era dobrar os meus joelhos. Independente do que estava acontecendo, independente das pessoas que estavam me zombando, independente do que as pessoas estavam falando, independente de tudo que estava acontecendo ali, que aos olhos dos humanos nos abalam, nos faz sofrer, eu dobrava meu joelho e ia para a guerra. E é como eu sempre falo, é você que decide o tempo que você vai ficar no deserto. E eu fiquei nesse quarto deserto 2 meses, porque meu marido ficou 1 mês e 10 dias em São Paulo. Mas eu sempre falei que quando ele voltasse, meu casamento ia ser restaurado. Eu tinha plena certeza das promessas de Deus, que eu como serva, e eu estava realmente posicionada. Não na restauração do meu casamento. Eu estava posicionada em Deus. Eu segui os seus ensinamentos. Fiquei calada. Nunca cobrei nada do meu marido. Nunca mostrei tristeza. Sempre fiquei muito bem arrumada na presença dele. Sempre com um sorriso no rosto. Mostrando que minha felicidade não dependia dele, mas dependia de Deus. Mas em casa, a luta estava travada. Oração, jejum, agradecimentos. Tudo primeiramente para Deus. Deus trouxe meu marido de acordo com o que eu pedi. Atencioso, carinhoso, cuidando de mim. Irmãos, a volta do seu cônjuge, cada volta do cônjuge é diferente. Muitos esperam o cônjuge voltar pedindo perdão e pedindo para voltar. Às vezes não precisa disso. Meu marido simplesmente chegou, entrou e não saiu mais. E outra, a atitude foi falar na frente de todos que eu era sua mulher. Quer demonstração melhor? Quer algo melhor? Você vê o orgulho da pessoa falar que você é dele? Meus irmãos, ponha toda a sua confiança em Deus e você saberá o que é viver o sobrenatural. E escrevendo no final do meu testemunho, começou a tocar um louvor que foi marcante no meu deserto. Senti Deus falando comigo. Acabei de firmar sua casa sobre a rocha. Minha filha vai ser feliz. E este louvor que foi parte do meu deserto é Minha Vez, de Manu Paiva. E a frase, tudo posso naquele que me fortalece, é a frase mais verdadeira que existe. Você também pode, meu irmão, restituir teu casamento. Seja fiel com Deus. Obedeça. Ganhe essa guerra calada. Não olhe as situações, as consequências, por mais que machuque, por mais que doa. Você é ser humano. Eu também fui ser humano e sou ser humana. Mas era eu e Deus. De joelho no chão, eu chorava, Senhor, tá doendo. Mas perante aos meus inimigos, eu sou filha, serva e guerreira de Deus. Se Deus te prometeu, meus irmãos, como Ele me prometeu, não adianta teu marido ou tua esposa estar com amante, não adianta parente ir contra, não adianta ver fotinha, que nada disso é nada perante o poder de Deus. Amém? Eu espero que meu testemunho possa edificar a fé dos meus irmãos. E se inscreve aí no canal. Restaure seu casamento também. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.